Eu não sei nadar! Por que vocês estão fazendo isso comigo? Filhos! Filhos jogam a mãe de 80 anos no mar. Já deu sua hora. Quero minha herança. O que aconteceu depois é de arrepiar. Você já imaginou dedicar toda a sua vida aos seus filhos e, no fim, ser traída por eles da pior forma possível? Uma mulher de 80 anos foi levada para um passeio no mar pelos próprios filhos, mas o que parecia um momento de carinho virou um pesadelo que ninguém mesmo vai esquecer. E o que aconteceu depois vai te arrepiar até o último segundo. Fica comigo até o final, porque você vai entender como o destino pode virar o jogo quando menos se espera. Agora me conta aqui nos comentários de que cidade você está assistindo essa história. O mar estava bravo naquele fim de tarde em Florianópolis. O vento soprava forte e as ondas batiam contra o casco de um barco branco que balançava de um lado para o outro. Dentro dele, 3 pessoas riam alto demais para o momento que viviam. Mais atrás, agarrada na borda do barco, uma senhora de cabelos brancos e olhar assustado tentava entender o que estava acontecendo. "Joaquim, o que é isso, meu filho?" perguntou com voz fraca, tentando se segurar. O mais velho entre os 3, de rosto fechado e olhar frio, respondeu sem encarar a mãe. "Tá na hora de descansar, mãe. A senhora já viveu demais." Maria Lourdes, de 80 anos, sentiu o coração gelar. 2 dos filhos, Marcelo e Fabiana, evitavam olhar para ela. Fabiana tremia, tentando esconder o choro. "Joaquim, para com isso. Não precisa ser assim", sussurrou ela com a voz embargada. Mas Joaquim não ouvia. O barulho do motor do barco encobria qualquer sinal de arrependimento. O céu escurecia rápido e uma tempestade se aproximava. Maria tentou se levantar com as mãos trêmulas e olhou nos olhos do filho mais velho. "Eu só queria jantar com vocês. Faz tanto tempo que não estamos juntos." Joaquim respirou fundo, virou o rosto e disse com frieza: "A senhora devia ter pensado nisso antes de esconder a herança." A velha não entendeu. Antes que pudesse dizer qualquer coisa, sentiu o empurrão. Um grito cortou o ar. Fabiana chorava. Marcelo ficou paralisado. O corpo de Maria caiu na água gelada e turbulenta. Por alguns segundos, só se ouviu o barulho do mar. Os filhos olharam um para o outro, assustados com o que acabaram de fazer. Mas Joaquim acelerou o barco e disse: "A partir de hoje, a gente vai viver de verdade." A câmera imaginária acompanha a velha Maria, tentando manter-se à tona, lutando contra as ondas, o olhar perdido, o coração em pedaços. E enquanto o barco sumia no horizonte, ela murmurou com os lábios tremendo: "Deus, não por mim, mas por eles." O mar a engoliu por completo e a tela escureceu. O que aconteceu depois? Ninguém naquela cidade jamais esqueceria. Maria Lourdes nasceu e cresceu em Florianópolis, perto do mar. Filha de Dona Augusta, uma lavadeira que trabalhou 50 anos para a mesma família rica da cidade. As mãos de Maria aprenderam cedo a costurar, remendar e ter respeito pelo trabalho duro. As mãos eram marcadas de agulha, mas o olhar era manso. Quem a conheceu dizia a mesma coisa. Dona Maria nunca negou ajuda. O que ninguém sabia é que Dona Augusta, a mãe lavadeira, tinha guardado um segredo por décadas. A família rica para quem trabalhou não teve herdeiros. Quando a matriarca morreu, deixou 3 apartamentos em Balneário Camboriú para Augusta em testamento, como agradecimento por 50 anos de lealdade. Augusta nunca contou a ninguém. Viveu e morreu na mesma casa simples. Quando partiu, deixou tudo documentado numa pasta de couro para Maria, junto com uma carta. Minha filha, não vivi na pobreza, vivi na humildade. Esses apartamentos são seus agora. Use com sabedoria.
Riqueza sem caráter é maldição. Maria tinha 25 anos quando descobriu. Ficou em choque por semanas. 3 apartamentos. Renda de aluguel todo mês. Poderia ter mudado de vida naquele instante, mas decidiu continuar exatamente como antes. Casou com José, pescador da vizinhança. Nunca contou sobre os apartamentos. Viviam numa casa simples perto da praia. Quando Joaquim nasceu, o berço era uma gaveta grande forrada com lençol branco. José trabalhava de madrugada, voltava com cheiro de mar e beijava a testa do bebê antes de dormir. Eu prometo que você vai ter uma vida melhor que a minha, dizia sussurrando. Maria costurava ao lado, a máquina velha barulhando pela madrugada. Os dedos corriam rápidos pela linha, fazendo bainhas, pregando botões, remendando o que aparecia. Mas todo mês, parte do dinheiro do aluguel dos apartamentos ia secretamente para uma poupança que ela escondia. Veio Marcelo e depois Fabiana. A casa aumentou do jeito que dava. Um puxadinho de madeira, uma janela doada pelo vizinho, telhas compradas à prestação. Maria costurava para fora. O som da máquina enchia a sala enquanto os 3 pequenos brincavam no chão. À tardinha, José chegava com as mãos frias e colocava os filhos no colo, um de cada vez. Mãe, hoje choveu dentro do meu quarto, reclamava Joaquim. É goteira teimosa, respondia Maria sorrindo. Amanhã seu pai dá um jeito, e José dava. Nem sempre ficava perfeito, mas a casa parava de pingar. Nos aniversários, a mesa tinha bolo simples, vela improvisada e refrigerante dividido entre todos. O presente era sempre alguma coisa útil, um caderno, um chinelo, uma blusa. A alegria vinha das coisas miúdas. Um banho de mar ao entardecer, um peixe assado no domingo, a família reunida ouvindo rádio. Mas Maria guardava segredo, não por maldade, por estratégia. Se eles souberem que temos dinheiro, nunca vão aprender o valor do trabalho, dizia para si mesma à noite, olhando os extratos bancários escondidos. Quando a economia apertava de verdade, José fazia bico no mercado de peixe carregando caixa de gelo. Voltava tarde, exausto, mas com o sorriso de quem não se entregava. Maria, parceira fiel, passava café forte e colocava a mão sobre a dele. Você precisa descansar, Zé. Descanso quando vocês estiverem bem, ele respondia firme. E Maria continuava costurando até tarde. Havia noites em que ela adormecia na cadeira, com a agulha ainda na mão. José a cobria com um xale e apagava a luz, deixando apenas o farol da rua iluminar o quarto. O que José nunca contou para Maria é que ele também tinha um segredo. Anos antes, num jogo de cartas com outros pescadores, um homem bêbado apostou um terreno comercial na beira-mar. José ganhou a mão. O homem, envergonhado, entregou a escritura e sumiu da cidade. José guardou o documento, mas nunca registrou em nome próprio. Tinha medo. Terreno desse da briga, da morte, pensava. Mas também não jogou fora. Quando José adoeceu gravemente, chamou Maria no quarto. Maria, eu preciso te contar uma coisa. E contou sobre o terreno. Mostrou a escritura amarelada. Maria ficou em silêncio, depois sorriu. Zé, eu também tenho que te contar uma coisa. E contou sobre os apartamentos da mãe. Os dois riram. Riram até chorar. Décadas casados, cada um guardando segredo para proteger o outro. A gente é um par de bobos, disse José. Somos, mas somos bobos juntos. Naquela noite, tomaram uma decisão. Registrariam o terreno. Comprariam mais 2 imóveis pequenos com o dinheiro guardado. Mas continuariam vivendo do mesmo jeito, simples, e só contariam para os filhos quando achassem que estavam prontos. Quando eles aprenderem que dinheiro não é tudo, a gente conta. Mas José morreu antes de ver esse dia chegar. Os filhos cresceram sentindo o peso do esforço dos pais, mas cada um reagiu de um jeito. Joaquim começou a olhar o mundo pela régua do dinheiro. Achava a casa pequena, o bairro simples, a profissão dos pais coisa de pobre.
Quando fez 16, quis trabalhar no centro. Voltava contando histórias de carros novos, prédios espelhados, apartamentos com vista para o mar. Mãe, um dia eu vou morar num lugar que não cheira a peixe, provocava. E eu vou ficar feliz por você, meu filho, dizia Maria, sem se melindrar. O importante é não perder a mão que te puxou quando você quase caiu. Marcelo era o contrário. Se via nos pais. Aprendeu a ajudar o pai com as redes, a consertar o que quebrava. Nos dias em que o mar dava bom, José e Marcelo voltavam sorrindo com a caixa cheia. Nos dias ruins, dividiam o silêncio sem reclamar. À noite, José ensinava o filho a olhar o céu. Tá vendo aquela estrela mais baixa? Se ela some atrás da nuvem para lá, o vento vira. Parece mágica, pai. Não é mágica, é atenção. Maria observava de longe, com um sorriso no canto da boca. Sabia que Marcelo tinha o coração do pai. Fabiana, a menor, cresceu grudada em Maria. Aprendeu a lavar os talheres com água quente, a passar pano na mesa, a cuidar de feridas, a ouvir. Tão nova, já tinha mão leve de enfermeira. Quando José adoeceu de verdade, foi ela quem percebeu primeiro. Mãe, o pai tá cansando muito só para subir a escada. Deve ser esse inverno, desviou Maria na esperança, mas não era. O diagnóstico veio pesado, problema no coração que exigia cirurgia cara e remédios de uso contínuo. Maria olhou para os extratos bancários escondidos. Tinha dinheiro, muito dinheiro, podia pagar a melhor cirurgia do país, mas José não deixou. Se você usar esse dinheiro agora, os meninos vão perguntar de onde veio e vão saber de tudo. Não é hora ainda. Mas você pode morrer. Todo mundo morre, Maria. O que importa é como a gente vive. E eu quero que nossos filhos aprendam a viver certo. José se tratou pelo SUS. Fez a cirurgia. Mas o corpo já estava cansado demais. Partiu numa manhã fria de julho. Joaquim, já jovem, não perdoava. A gente precisava ter uma reserva, mãe. Sempre falei isso. Se tivesse dinheiro, o pai teria tratamento melhor. Maria engoliu o nó na garganta. Eu sei, filho. Eu sei. Dentro dela gritava, eu tinha dinheiro. Mas seu pai não quis que vocês aprendessem primeiro. Mas não disse nada. Guardou mais esse peso. A partir dali, Maria virou o eixo da casa, preparava o café, fazia a feira, lavava a roupa do seu jeito torto e ainda costurava quando conseguia empréstimo de uma máquina. Marcelo a acompanhava sempre que podia. Fabiana, já no curso técnico, trazia medicamentos, media a pressão da mãe, guardava as receitas numa pasta. Joaquim, com a pressa do trabalho no centro, aparecia menos. Conseguiu emprego numa imobiliária. Começou a ganhar bem, usava sapato engraxado e camisa passada. E começou a pressionar. Mãe, essa casa é boa para lembrança, não para a vida. Vende, pega o dinheiro e vem morar comigo num apartamento melhor. Lembrança também é vida, Joaquim. Mas ele insistia. E a insistência virou cobrança. E a cobrança virou obsessão. Numa tarde chuvosa, Joaquim chegou com papéis. Mãe, eu pesquisei. Essa casa vale 300 mil. O terreno do pai, se tiver escritura, vale uns 200 mil. A gente divide em 3 e cada um segue sua vida. Maria olhou fundo nos olhos dele. Você acha que seu pai e eu vivemos a vida inteira pensando em dividir terreno? Mãe, a senhora tá velha, precisa de segurança. Segurança é ter filho que ama, não que calcula. Joaquim saiu batendo a porta. Poucos dias depois, os 3 filhos se reuniram. A conversa ficou áspera. Maria ouviu de longe do quarto cada palavra atravessando a parede fina. Marcelo, fala alguma coisa, exigiu Joaquim. Eu só quero o que for melhor para a mãe. E o que é melhor para a mãe é vender logo essa casa e esse terreno antes que ela morra e a gente fique sem nada. Fabiana, tensa, tentava manter a paz. Vamos com calma. A mãe não é um imóvel para ser leiloado.
Mas os imóveis dela são, rebateu Joaquim, e eu tenho direito a saber o que ela vai fazer com eles. Maria ouviu tudo em silêncio. O olhar, porém, ficou fundo como o mar de ressaca. Naquela noite, pegou a pasta de couro que a mãe tinha deixado. Dentro, os documentos dos 3 apartamentos em Balneário Camboriú, mais as escrituras das 2 casas que tinha comprado com José, mais a escritura do terreno comercial na beira-mar. No total, patrimônio avaliado em mais de 10 milhões de reais. Poderia ter dado vida fácil para os filhos, mas não deu, porque vida fácil não ensina caráter. Abriu o caderno surrado que havia sido de José e escreveu: quando o vento muda, o capitão precisa lembrar quem ele é. E tomou uma decisão. Na semana seguinte, foi ao cartório. Registrou todos os imóveis, atualizou documentos, fez inventário completo e redigiu um testamento detalhado. Mas não contou nada aos filhos. Quando Joaquim apareceu novamente, insistindo, Maria disse apenas: "Tá tudo resolvido, filho. Quando eu partir, vocês vão saber de tudo. Mas eu quero saber agora. Agora você precisa aprender a esperar." A tensão foi crescendo. Joaquim mal visitava. Marcelo tentava mediar. Fabiana chorava escondido, sentindo a família se despedaçar. Foi quando veio o convite. Um domingo, Joaquim apareceu com um sorriso forçado. "Mãe, vamos fazer um passeio de barco. Eu, Marcelo, Fabiana e a senhora, pra gente lembrar do pai, aproveitar o pôr do sol." Maria olhou para os filhos. Marcelo desviou o olhar. Fabiana estava pálida. Ela sabia. Sabia que algo estava errado, mas uma parte dela queria acreditar que os filhos ainda a amavam. "Tá bom, vamos." Na véspera do passeio, Maria entrou no quarto, pegou a pasta de couro com todos os documentos dos imóveis e a levou até Carlos, o jovem pescador que ela tinha criado como filho. "Carlos, guarda isso para mim. Se acontecer alguma coisa comigo, você sabe o que fazer." Carlos franziu a testa. "Dona Maria, a senhora está me assustando. É só precaução, meu filho. Só precaução." No sábado de manhã, Maria acordou cedo, olhou a casa, olhou o mar, respirou fundo. E foi. A maré estava subindo quando eles embarcaram. O começo foi calmo. Conversaram de coisas pequenas, riram de histórias da escola. Maria contou de novo do dia em que Marcelo caiu na água e o pai mergulhou sem pensar. Por alguns minutos, parecia que o tempo tinha voltado atrás, até que o barco se afastou demais da costa, e Joaquim mudou de expressão. O barco balançava num compasso desconfortável. O céu, que começara azul, agora se cobria de nuvens espessas. Joaquim desligou o sorriso e encarou a mãe. Marcelo se ocupou de ajustar uma corda que não precisava de ajuste. Fabiana abraçou o casaco como se quisesse diminuir de tamanho. "Mãe", começou Joaquim, a voz firme demais. "A senhora precisa me dizer onde estão os papéis, escritura da casa, do terreno, tudo." Maria respirou fundo. O sal do ar parecia mais pesado. "Joaquim, nós viemos lembrar do teu pai." Falou sem elevar o tom. "Não transformar este barco num escritório. A vida não para por causa de lembrança", devolveu Joaquim. "A gente tem que pensar no futuro, no nosso futuro." Marcelo tentou atravessar com cuidado. "A gente pode ver isso depois, mano. O tempo tá virando. Não é hora." Joaquim ignorou, deu 2 passos, aproximou-se da mãe. "A senhora escondeu documentos", disse, olhando nos olhos de Maria. "Eu sei que escondeu. Fui ao cartório. Eles me disseram que a senhora atualizou registros. Tem coisa que a gente não sabe." Fabiana estremeceu. "Joaquim, por favor, fica fora disso, Fabiana", cortou ele, sem olhar para a irmã. "Eu sou o único aqui que pensa adiante. A senhora está velha, mãe. Não dá mais para levar tudo no segredo." Maria fixou o olhar no horizonte por um segundo, como quem ouve o mar antes de responder. "Velho não é sinônimo de trouxa, meu filho. Eu sei exatamente o que eu faço."
O que a senhora faz é nos manter no escuro, explodiu Joaquim. Enquanto a senhora vive nessa casa velha, fingindo que não tem nada. Quem disse que eu não tenho nada? O silêncio cortou o ar como faca. Joaquim piscou. O quê? Maria manteve o olhar firme. Eu nunca disse que não tinha nada. Vocês é que assumiram. Marcelo se aproximou. Mãe, do que a senhora está falando? Maria respirou fundo. Talvez fosse hora. Talvez no meio do mar, longe de tudo, os filhos finalmente entendessem. Sua avó, Augusta, trabalhou 50 anos para a mesma família. Quando a patroa morreu, deixou 3 apartamentos para ela em testamento. Sua avó me deixou esses apartamentos. E eu e seu pai compramos mais 2 imóveis ao longo dos anos. E tem o terreno comercial que seu pai ganhou e nunca te contou. Os 3 filhos ficaram paralisados. Joaquim foi o primeiro a falar, a voz tremendo. Apartamentos? Quantos apartamentos? 3 em Balneário Camboriú. 2 aqui em Florianópolis. Alugados. E o terreno na beira-mar. Fabiana levou as mãos à boca. Mãe, por que a senhora nunca contou? Porque queria que vocês aprendessem a viver sem depender de herança. Queria que soubessem trabalhar, sofrer, lutar. Dinheiro fácil destrói caráter. Joaquim deu um passo para trás, calculando na cabeça. 3 apartamentos em Balneário, 2 em Florianópolis, terreno comercial na beira-mar. Isso dá milhões. Mais de 10, confirmou Maria calmamente. O mundo parou. Marcelo sentou no banco em choque. A gente viveu a vida inteira achando que éramos pobres. Não eram pobres, eram humildes. Tem diferença. Joaquim começou a rir. Uma risada nervosa, incrédula, que logo virou raiva. A senhora tinha 10 milhões e deixou a gente viver naquela miséria. Aquilo não era miséria, era vida digna. Vida digna. Joaquim estava gritando agora. Eu trabalhei desde os 16, passei necessidade, passei vergonha, e a senhora tinha milhões guardados. O vento engrossou. O barco balançou mais forte. Maria manteve a voz calma. E você aprendeu a trabalhar, aprendeu a dar valor ao dinheiro. Se eu tivesse dado tudo de mão beijada, você seria o que hoje? Eu seria feliz. Você seria vazio. Fabiana chorava. Mãe, a gente podia ter salvado o pai. Com esse dinheiro, a gente podia ter pago a melhor cirurgia. Maria fechou os olhos. Essa dor ela carregava todo dia. Seu pai não quis. Ele sabia do dinheiro e escolheu não usar, porque queria que vocês aprendessem antes de herdar. Marcelo levantou a voz tremendo. Então tudo isso, tudo foi um teste? Foi uma lição. E vocês estão falhando. Joaquim avançou, o rosto vermelho. Falhando, a senhora que falhou, como mãe, como pessoa. Maria não recuou. Eu falhei? Ou você falhou em entender que amor não se mede em reais? O motor do barco roncou mais alto. A tempestade se aproximava de verdade agora. O céu escuro, o vento cortante, as ondas crescendo. Marcelo tentou intervir. Vamos voltar. A gente conversa em casa com calma. Não! Joaquim bloqueou o caminho. Ela vai nos dizer agora. Onde estão os documentos? Como funciona o testamento? Quanto cada um vai receber? Maria olhou fundo nos olhos do filho mais velho. Você quer saber quanto vai receber? Nada. Se continuar assim, nada. A senhora não pode fazer isso. Posso sim. É meu patrimônio. Eu decido. Joaquim apertou os punhos. Fabiana viu e ficou assustada. Marcelo se colocou entre os dois. Joaquim, para. Você está perdendo a cabeça. Eu tô perdendo? Ele empurrou Marcelo. A gente foi feito de idiota a vida inteira. Ela fingiu ser pobre, nos fez passar necessidade e agora quer dar lição de moral? Maria levantou, mesmo com o barco balançando.
Eu não fingi ser pobre. Eu escolhi viver simples, para ensinar vocês que existe coisa mais importante que dinheiro. Como o quê? Orgulho, sofrimento, caráter. A palavra ecoou no silêncio do mar. Maria continuou, a voz firme, mas doída. Eu queria que vocês fossem homens e mulher de bem, que soubessem o valor do trabalho, que entendessem que dinheiro não define ninguém. Joaquim riu amargo. Bonito discurso. Mas no final a senhora tem 10 milhões e a gente não tem nada. Vocês têm. Têm educação, têm saúde, têm dignidade. Isso eu dei. Mas não deu os imóveis, porque vocês não estão prontos. E quando vamos estar? Quando a senhora morrer e ficar fácil. O silêncio que caiu foi pesado como chumbo. Maria olhou para os 3 filhos. Marcelo de cabeça baixa, envergonhado. Fabiana chorando, sem saber para que lado ficar. E Joaquim, com olhos cheios de raiva e ganância. Eu vejo que cometi um erro, disse Maria, a voz quebrando pela primeira vez. Achei que quando soubessem da verdade entenderiam, mas só aumentou a ganância. Não é ganância, é direito. Direito a quê? A imóveis que vocês não construíram? A dinheiro que vocês não ganharam? Joaquim deu um passo ameaçador. É herança. Herança é direito dos filhos. Herança se merece. E quem decide se a gente merece? A senhora? A santa que mentiu a vida inteira? Eu não menti, eu protegi. Protegeu? De quê? De virarem o que você está virando agora. O grito de Maria cortou o vento. Joaquim parou, respirando pesado. O barco balançou violento. Uma onda bateu na lateral. Foi quando aconteceu. Joaquim, cego de raiva, avançou para pegar a mãe pelo braço. A senhora vai me dizer onde estão os papéis? Marcelo pulou na frente. Não encosta nela. Os 2 se empurraram. O barco sacudiu. Maria tentou se agarrar, mas perdeu o equilíbrio. Mãe! Fabiana gritou. Joaquim, num reflexo de raiva misturado com medo, empurrou o ombro de Maria para afastá-la do caminho. Foi só um segundo, um gesto, pequeno, mas o barco balançou na hora errada. A onda pegou de lado e Maria caiu. O corpo tombou, bateu na borda, raspou no banco de madeira e caiu na água. O som foi abafado pelo vento. Por um instante, ela desapareceu debaixo da superfície escura. Fabiana gritou. Marcelo ficou paralisado. Joaquim olhou para as próprias mãos como se fossem de outra pessoa. Eu não queria... Maria emergiu a poucos metros do barco, a boca aberta buscando ar, os olhos arregalados, a água gelada cortando como gelo. Joga o colete! Marcelo berrou. Fabiana correu para a caixa de segurança. Abriu 2 coletes. O terceiro não estava lá. Onde está o outro colete? Ninguém sabia. Ela jogou um. O vento pegou e levou para o lado oposto. Maria tentou nadar na direção, mas a corrente era forte. Puxava ela para longe. Mãe, aguenta! Fabiana chorava descontrolada. Marcelo assumiu o motor, empurrando Joaquim. Sai! Você já fez merda demais! Tentou manobrar o barco para perto de Maria, mas a tempestade estava fechando, a visibilidade caindo, o mar revolto jogando o barco de um lado para o outro. Maria batia os braços tentando se manter à tona, mas o casaco pesava, a idade pesava, o frio cortava os músculos. Marcelo jogou uma corda, errou, jogou de novo, errou de novo. Fabiana gritava instruções, chorando. Mais para a esquerda. Não, para a direita. Joaquim estava parado, em choque, olhando a mãe na água, vendo o resultado do que tinha feito. Maria conseguiu agarrar um pedaço de madeira que boiava, prendeu o peito nele, respirando com dificuldade, e olhou para os filhos. Não havia raiva nos olhos dela, havia tristeza, decepção, mas também perdão. Ela abriu a boca, juntou o resto de força que tinha e gritou, não por mim, por vocês. E depois sussurrou algo que só o mar ouviu. Deus, perdoa eles. Eles não sabem o que fazem. Uma onda maior bateu. Maria sumiu por baixo dela.
Quando voltou à superfície, estava mais longe, muito mais longe. Marcelo acelerou o motor, mas o barco estava descontrolado. Girava, balançava, não obedecia. Eu não consigo chegar perto, ele gritou, desesperado. Fabiana pegou o celular, sinal fraco. Tremendo, digitou uma mensagem para Carlos. Sudoeste do Costão, mãe no mar, socorro! Mal enviou, a ligação caiu. Maria agora era só um ponto na imensidão escura do mar. O pedaço de madeira, sua única salvação. As forças acabando. Ela fechou os olhos, não de desistência, de entrega. José, se for minha hora, eu vou, mas cuida deles daqui de cima. Eles ainda precisam aprender. O mar cobriu ela de novo. Dessa vez, demorou mais para voltar. Quando emergiu, estava tão longe que mal dava para ver do barco. Fabiana caiu de joelhos, soluçando. Marcelo batia no volante, impotente. Joaquim finalmente reagiu. Pulou na borda. Eu vou buscar ela. Você vai morrer. Marcelo segurou o irmão. A corrente está forte demais. Eu fiz isso. Eu preciso consertar. Você não conserta afogando junto. Os dois brigaram, se empurraram, enquanto Fabiana gritava para ambos pararem. E no meio do caos, Maria sumiu. Não voltou à superfície. O mar a engoliu. Os três filhos ficaram olhando o vazio. O ponto onde a mãe estava tinha desaparecido. Fabiana gritou até a voz sumir. Marcelo chamou até não ter mais ar. Joaquim simplesmente desabou, chorando como criança. Eu matei ela. Eu matei minha mãe. A chuva começou a cair, grossa, gelada, como se o céu chorasse junto. E no silêncio entre os pingos, só se ouvia o motor em ponto morto e 3 corações partidos. Passaram minutos, ou horas, não sabiam mais, até que viram uma luz ao longe. Um barco se aproximava, rápido. Era Carlos. Quando chegou perto, ele gritou. Onde? Onde ela tá? Marcelo apontou a área. A gente perdeu ela, faz uns 20 minutos. Carlos olhou ao redor com olhos de quem conhece o mar. Calculou corrente, vento, maré. Ela foi para lá, apontou para uma enseada mais afastada. A corrente leva para lá. Acelerou o barco. Os 3 filhos foram atrás, em silêncio. Procuraram por mais 1 hora. Já estava escuro. A tempestade tinha passado, mas o mar ainda estava agitado. Vamos ter que voltar, disse Carlos, a voz pesada. Amanhã de manhã eu continuo procurando. Não! Fabiana gritou. A gente não pode deixar ela sozinha. Não adianta procurar no escuro. A gente não vai achar. Voltaram para a costa em silêncio, cada um perdido nos próprios pensamentos, cada um carregando uma culpa diferente. Quando chegaram, havia gente esperando, vizinhos, amigos. A notícia já tinha se espalhado. É verdade, Dona Maria caiu no mar. Ninguém respondeu. Fabiana desceu do barco e foi direto para casa. Trancou-se no quarto e chorou até desmaiar. Marcelo ficou no porto, sentado numa pedra, olhando o mar escuro. Joaquim foi para o apartamento. Bebeu até não aguentar ficar de pé, e mesmo assim não conseguiu apagar a imagem da mãe caindo na água. Carlos, sozinho no barco, olhou para o mar e fez uma promessa. Dona Maria, se a senhora ainda está viva, eu vou achar, nem que eu tenha que virar esse mar de ponta cabeça. E na madrugada, quando todos dormiam um sono inquieto, Carlos voltou ao mar, sozinho, com uma lanterna e fé. A madrugada estava fria, o vento tinha acalmado, mas o mar ainda guardava ressaca. Carlos navegava devagar pela enseada, a lanterna cortando a escuridão. Ele conhecia cada pedra, cada curva daquele litoral. Tinha aprendido com José, e sabia que se Maria ainda estivesse viva, a corrente a teria levado para aquela região. 2 horas procurando. Nada. 3 horas. Nada. Quando estava prestes a desistir, ouviu. Não era bem um som, era uma sensação, um pressentimento.
Virou o barco para a esquerda, onde havia uma pequena praia escondida entre rochas. Desligou o motor e deixou o barco planar no silêncio. Foi quando viu uma forma clara encostada num pedaço de madeira grande, presa entre duas pedras. Imóvel, mas ali, Dona Maria pulou na água sem pensar, nadou até ela. Quando tocou o corpo, sentiu frio, mas não completamente gelado. Virou ela de costas. O rosto estava pálido, os lábios roxos, mas os olhos se mexeram, levemente. Dona Maria, a senhora está viva. Ela não respondeu. Mal respirava, mas estava viva. Carlos a puxou para o barco com esforço. Deitou no piso, cobriu com tudo que tinha. Casaco, lona, panos. Ligou o motor e correu para o porto. No caminho, pegou o rádio e chamou os bombeiros. Encontrei ela! Tô levando para o porto, preparem ambulância! Quando chegou, já havia gente esperando. Bombeiros, paramédicos, curiosos, tiraram Maria do barco, colocaram numa maca. Começaram os procedimentos. Soro, oxigênio, manta térmica. Hipotermia severa, pulso fraco. Mas ela está respondendo. Levaram para o hospital. Carlos ligou para Fabiana. Achei sua mãe, tá viva. Hospital municipal. Fabiana gritou. Acordou Marcelo. Ligou para Joaquim. 20 minutos depois, os três estavam no hospital. Quando Fabiana entrou na sala de emergência e viu a mãe na maca, coberta de mantas, com soro no braço e máscara de oxigênio, desabou. Mãe, eu achei que tinha perdido a senhora. Maria abriu os olhos devagar. Olhou para a filha e sussurrou algo que Fabiana mal conseguiu ouvir. Eu também achei. Marcelo entrou em seguida. Quando viu a mãe viva, ajoelhou ao lado da maca e chorou. Desculpa, mãe. Desculpa por tudo. Maria levantou a mão trêmula e tocou o rosto do filho. Não foi você. Joaquim apareceu na porta. Parou. Não conseguia entrar. Fabiana olhou para ele com raiva. Entra ou sai, mas decide. Ele deu um passo, depois outro, até ficar ao lado da maca. Maria olhou para ele. Joaquim esperava raiva, rejeição, mas o que viu foi compaixão. Mãe, eu não era para ter, eu não queria. As palavras não saíam. A culpa esmagava. Maria respirou fundo com dificuldade. Mas disse, você fez. Joaquim caiu de joelhos. Me perdoa, pelo amor de Deus, me perdoa. Maria fechou os olhos, não respondeu na hora. O silêncio pesou. Depois de longos segundos, ela abriu os olhos e disse, sai. Mãe, por favor, sai, agora. Fabiana e Marcelo não interferiram. Joaquim levantou, destruído, e saiu da sala. Ficou no corredor, sentou no chão, e não saiu dali pelos próximos 3 dias. Maria ficou internada por 1 semana. Hipotermia, desidratação, trauma, mas viva. No 3º dia, quando já estava mais recuperada, pediu para falar com Carlos a sós. Carlos, você guardou a pasta? Guardei, Dona Maria. Então agora você vai fazer o que eu pedir. O que for. Maria explicou o plano. Carlos escutou tudo e no final sorriu. A senhora é inacreditável. Sou teimosa, tem diferença. No 5º dia, Carlos saiu do hospital com uma missão. Voltou no mesmo dia com um rapaz de terno. Dona Maria, esse é o doutor Henrique, advogado. Durante 2 horas, Maria conversou com o advogado. Explicou tudo. Ele anotou, fez perguntas, conferiu documentos. No final, saiu com uma pasta cheia de papéis. Tudo certo, Dona Maria. Vou providenciar. Maria assentiu. E os 3 envelopes? Vou preparar. No 7º dia, Maria recebeu alta. Carlos a levou para a própria casa. A senhora não vai voltar para aquela casa, não depois do que aconteceu. Maria concordou. Ficou na casa de Carlos por 2 semanas, se recuperando, pensando, planejando. Joaquim tentou visitar, Carlos não deixou. Sua mãe ainda não quer ver você.
Marcelo e Fabiana visitavam todos os dias, levavam comida, remédios, carinho. Mas Maria estava diferente, mais quieta, mais distante. "Mãe, a senhora está bem?" perguntou Fabiana um dia. "Tô só pensando." "Pensando no quê?" "Em como consertar o que eu quebrei." Fabiana franziu a testa. "A senhora não quebrou nada, foi o Joaquim." "Eu quebrei sim, escondi a verdade, achei que estava ensinando. Mas estava só acumulando bomba-relógio." 2 semanas depois, Carlos entregou 3 envelopes, cada um com um nome: Joaquim, Marcelo, Fabiana. "Entrega para eles", pediu Maria. "E marca para todo mundo vir na casa sábado que vem, às 10 da manhã." No sábado, os 3 chegaram, cada um vindo de um caminho diferente, evitando se encontrar. A casa estava diferente, limpa, arrumada, cheiro de café fresco. E na porta, uma placa nova: Casa José do Mar. Maria estava sentada na sala, Carlos E sobre ao a lado. mesa, Uma pilha de documentos. "Sentem", disse Maria. Os 3 sentaram, ninguém olhava nos olhos de ninguém. Maria começou. "Vocês abriram os envelopes?" "Não", disse Marcelo. "Estava escrito para abrir aqui." "Então abram." Cada um rasgou o envelope. Dentro, uma carta manuscrita. Joaquim leu a dele em silêncio. O rosto foi mudando, de confusão para choque, de choque para descrença. Marcelo leu a dele e ficou pálido. Fabiana leu e começou a chorar. "Mãe, isso é real." Maria As cartas assentiu. Diziam o seguinte: Carta para Joaquim. "Filho, você queria saber da herança. Então vou te contar tudo. 3 apartamentos em Balneário Camboriú, alugados rendendo $12.000 por mês. 2 casas em Florianópolis, alugadas rendendo $8.000 por mês. Um terreno comercial na beira-mar avaliado em 4 milhões. Total do patrimônio, 10.300 mil. Mas você não vai receber nada disso, não da forma que imagina. Continue lendo. Mãe. Carta para Marcelo. Meu filho do meio, você sempre foi o coração da família. Nunca pediu nada, apenas deu. Por isso, vou te contar a verdade que escondi. Você não precisa da herança. Você já tem o que mais importa, mas mesmo assim, vou te dar uma chance. Continue lendo. Mãe. Carta para Fabiana. Minha filha, você sempre cuidou de mim, mesmo quando eu não merecia. Você chorou comigo, riu comigo e quase morreu comigo. Por isso, vou te dar o que você nunca pediu, mas sempre mereceu. Continue lendo. Mãe. Maria esperou que todos lessem, depois continuou. Eu vou transformar essa casa num abrigo. Casa José do Mar. Para idosos abandonados, esquecidos, sozinhos. Joaquim levantou a cabeça. E os imóveis? Os 3 apartamentos em Balneário vão ser vendidos. O dinheiro vai construir uma ala nova no abrigo. A senhora não pode fazer isso. Posso sim. É meu. Joaquim bateu na mesa. Isso é nossa herança. Era. Até vocês me jogarem no mar. O silêncio cortou como Maria lâmina. continuou Implacável. As 2 casas alugadas vão continuar alugadas. A renda mensal vai financiar a operação do abrigo. Comida, remédios, funcionários. E o terreno? Perguntou Marcelo, a voz fraca. O terreno vai ficar guardado, como fundo de emergência. Joaquim estava vermelho. Então a gente não vai receber nada? Maria olhou fundo nos olhos dele. Não, vocês vão receber tudo, mas não do jeito que querem. E explicou. Cada um de vocês vai trabalhar 2 anos no abrigo. Sem salário, sem reclamar, sem fugir. Joaquim começou a rir nervoso. A senhora tá louca? Eu tenho emprego, tenho vida. Então escolhe, sua vida ou sua mãe. O riso morreu. Depois de 2 anos, se vocês provarem que aprenderam, cada um vai receber um apartamento. Não os 3, um para cada, quitado, escriturado, para fazer o que quiser. Fabiana secou as lágrimas. E se a gente não quiser? Aí eu dou tudo pro abrigo e vocês não recebem nada. Joaquim explodiu. A senhora não tem esse direito.
Tenho sim. É meu patrimônio. Eu decido. Eu vou processar. Processa. O advogado já deixou tudo legalizado. Testamento, doações, tudo. Você não ganha. Joaquim olhou para os irmãos, buscando apoio. Marcelo desviou o olhar. Fabiana também. Vocês vão deixar ela fazer isso? Marcelo respirou fundo. Deixar? Joaquim, a gente merece isso. A gente jogou nossa mãe no mar, por ganância. Não foi por ganância, foi porque não conseguiu terminar. Porque era ganância mesmo. Fabiana se levantou e foi até a mãe. Mãe, eu aceito. Vou trabalhar 2 anos, 10 anos, o que for. Só me perdoa. Maria segurou a mão da filha. Perdão não é palavra, filha. É ação. Marcelo também se levantou. Eu aceito também. Vou largar os bicos. Vou me dedicar aqui. Joaquim ficou sentado. A batalha interna era visível no rosto. Orgulho contra culpa. Raiva contra remorso. E você? Perguntou Maria, olhando para ele. Joaquim cerrou os punhos. Caminhou até a porta. Levantou. Todos acharam que ia embora, mas ele parou. Encostou a testa na porta. E desabou. Eu não consigo fazer isso sozinho. Maria levantou, devagar, ainda fraca. Caminhou até ele. Então, não faz sozinho. Faz com a gente. Joaquim se virou. Os olhos vermelhos, o rosto destruído. Por que a senhora não me odeia? Eu quase matei a senhora. Porque ódio não conserta nada. Só destrói mais. Mas eu não mereço perdão. Ninguém merece. A gente recebe. E depois tenta fazer por merecer. Joaquim caiu nos braços da mãe e chorou. Chorou anos de orgulho ferido, de ganância cega, de amor mal expresso. Maria o segurou, mesmo com o corpo ainda dolorido, e sussurrou. Eu te perdoo, filho. Agora você precisa se perdoar. Ali, naquela sala simples, com cheiro de café e mar, uma família destroçada começou a se reconstruir. Carlos, que observava tudo da porta, limpou uma lágrima e pensou. Dona Maria não é humana. É um milagre. Mas nem tudo foi fácil. 3 semanas depois daquela reunião, Joaquim fez algo que quase destruiu tudo de novo. Ele não tinha aceitado de verdade. Por dentro, ainda fervia de raiva. 10 milhões. 10 milhões que poderiam ser meus. E vou virar empregado de abrigo? Uma noite, voltou escondido à casa da mãe. Maria já estava dormindo na casa de Carlos. A casa estava vazia, sendo preparada para virar abrigo. Joaquim entrou. Foi direto ao armário, onde a mãe guardava documentos. Vasculhou, procurou, até encontrar. Uma pasta velha, mas não a pasta de couro principal, uma pasta secundária, com cópias de algumas escrituras. Pegou 3 documentos, as escrituras dos apartamentos em Balneário Camboriú. Se ela vai dar de graça para o abrigo, eu tiro antes. No dia seguinte procurou um despachante, um conhecido que fazia serviços discretos. Preciso transferir esses imóveis para meu nome. O despachante olhou os documentos. Tá em nome de Maria Lourdes. Precisa da assinatura dela. Ela tá muito doente. Mal consegue assinar, mas me deu autorização verbal. Precisa de procuração reconhecida em cartório. Joaquim pensou rápido. E se eu trouxer a assinatura dela? O despachante entendeu o que estava sendo proposto e sorriu. Aí a gente resolve. Joaquim voltou à casa. Pegou um documento antigo que a mãe tinha assinado. Uma conta de luz. Praticou a assinatura dela. Voltou ao despachante com uma procuração falsificada. Pronto, tá aqui. Beleza. Em 2 dias eu processo a transferência. Joaquim saiu achando que tinha vencido, mas não contava com uma coisa, Carlos. Carlos passava pela casa todos os dias para verificar as reformas. 2 dias depois, notou que o armário estava revirado. Estranhou, conferiu. A pasta secundária com cópias tinha sumido. Ligou imediatamente para o advogado de Maria. Doutor Henrique, alguém mexeu nos documentos da dona Maria. Que documentos? Cópias das escrituras dos apartamentos.
Silêncio do outro lado. Depois, vou verificar no cartório se tem alguma movimentação estranha. 2 horas depois, o advogado ligou de volta. Carlos, tem uma transferência sendo processada. Os 3 apartamentos de Balneário, para nome de Joaquim Lourdes. Como? Ele falsificou a assinatura? Parece que sim. Vou bloquear agora e vou comunicar à polícia. Espera. Antes, deixa eu falar com a dona Maria. Carlos foi até Maria. Contou tudo. Maria ficou em silêncio, olhando pela janela, processando. Depois de longos minutos, disse: não chama a polícia. Mas, dona Maria, ele está roubando. Eu sei, mas cadeia não vai ensinar nada, vai só endurecer mais. Então, o que a senhora quer fazer? Maria pensou. E um plano se formou. Deixa ele achar que conseguiu. O quê? Não bloqueia a transferência ainda. Deixa processar. Quando ele vier comemorar, aí a gente age. Carlos não entendeu, mas confiou. 3 dias depois, Joaquim recebeu a ligação do despachante. Tá pronto. Os 3 apartamentos estão no seu nome. Joaquim quase gritou de alegria. Desligou. Olhou para os documentos. Eram dele agora. 3 apartamentos, 3 milhões. Finalmente. Foi direto para o escritório de um corretor. Quero vender. Os 3. Urgente. Apartamentos em Balneário, vendo fácil. Quanto quer? 3 milhões. À vista. Consigo 2,5. Fechado. No dia seguinte, o corretor ligou. Achei comprador. Quer fechar hoje? Hoje. E marcaram às 15 horas num cartório para assinar a escritura de venda. Joaquim chegou meia hora antes, ansioso. Finalmente ia ter o dinheiro. Ia viver a vida que merecia. Mas quando entrou no cartório, viu Maria, sentada, com Carlos e o doutor Henrique ao lado. O coração dele parou. Mãe, o que a senhora está fazendo aqui? Maria olhou fundo nos olhos dele. Vim te salvar de você mesmo. Do que a senhora está falando? O doutor Henrique se levantou. Senhor. Joaquim, a transferência dos apartamentos foi fraudulenta. Assinatura falsificada. Crime de estelionato. Joaquim ficou branco. Eu tenho provas, continuou o advogado. O despachante já confessou. A procuração é falsa e eu já protocolei cancelamento. Mas, os apartamentos voltam para o nome da sua mãe e você pode ser preso. Joaquim olhou para a mãe, desesperado. Mãe, você só quis roubar. Não, eu só quis o que é meu. Falsificando a assinatura, isso não é pegar o que é seu, é roubar. Joaquim caiu numa cadeira, as mãos tremendo. A senhora vai me entregar para a polícia? Maria ficou em silêncio. O silêncio mais longo da vida dele. Depois disse, não. Joaquim levantou a cabeça incrédulo, mas com uma condição. Você vai trabalhar no abrigo. Não 2 anos, 5 anos, sem salário. E se tentar alguma coisa de novo, aí sim eu te entrego. Joaquim não tinha escolha. Eu aceito. E mais uma coisa, você vai contar para os seus irmãos o que tentou fazer. Mãe, por favor, ou conta você ou eu conto. Naquela noite na casa, os 3 irmãos se reuniram. Joaquim, cabisbaixo, contou tudo. Tentou minimizar, mas Carlos cortou e contou a verdade completa. Marcelo ficou em pé, furioso. Caminhou até Joaquim e socou a parede ao lado dele. Você quase colocou nossa mãe na cadeia. Por falsificação de documento, ela podia responder também. Eu não pensei nisso. Você não pensa em nada além de você. Fabiana também estava furiosa. A gente está tentando reconstruir a família e você faz isso? Eu sei que eu errei. Você sempre erra. Marcelo explodiu. Empurra ela no mar. Tenta roubar os imóveis. O que mais você vai fazer? Joaquim desabou. Eu não sei o que está errado comigo. Maria, que até então estava quieta, falou.
O que está errado é que você ainda acha que dinheiro vai preencher o vazio que tem dentro de você. Joaquim olhou para ela destruído. E não vai, nunca vai. Enquanto você não entender isso, vai sempre fazer merda. Marcelo ainda estava furioso. Eu não quero trabalhar com ele. Nem eu, disse Fabiana. Maria respirou fundo. Então não trabalhem. Vocês dois podem sair. Joaquim fica sozinho. O quê? Os três falaram ao mesmo tempo. Joaquim vai trabalhar sozinho no abrigo. 5 anos. Vocês dois estão livres. Podem ir embora. Marcelo e Fabiana se entreolharam confusos. Mas mãe... E começou Fabiana. É isso, ou todos ficam ou só ele fica. Decidam. Os dois olharam para o irmão, Joaquim destruído, esperando a rejeição. Marcelo respirou fundo. Eu fico. Fabiana assentiu. Eu também. Mas ele não trabalha com a gente, Marcelo completou. A gente trabalha apesar dele. Maria assentiu. Justo. Nos meses seguintes, a tensão era palpável. Joaquim trabalhava num canto, Marcelo e Fabiana noutro. Mal se falavam. Joaquim pegava as tarefas mais pesadas, carregava material. Cavava, pintava, limpava. Tudo sozinho, tudo em silêncio. À noite voltava para o apartamento destruído. Olhava as mãos calejadas, o corpo dolorido, e chorava. Por que eu sou assim? Por que não consigo ser melhor? Passaram-se 2 meses assim, até que os primeiros idosos começaram a chegar. Seu Osvaldo foi o primeiro. 78 anos, Parkinson, abandonado pelos filhos. Chegou de táxi, com uma mala pequena e olhos assustados. É aqui que vocês recebem idosos? Fabiana sorriu. Seja bem-vindo, seu Osvaldo. Ajudaram ele a entrar. Mostraram o quarto. Simples, mas limpo e arejado. Seu Osvaldo sentou na cama e chorou. Faz tanto tempo que ninguém é gentil comigo. Fabiana sentou ao lado. Aqui você vai ter gentileza todo dia. À noite, Joaquim levou o jantar para o quarto de seu Osvaldo. O velho olhou para ele. Você é um dos filhos da Dona Maria? Sou. Você trabalha aqui? Trabalho. Gosta? Joaquim hesitou. Tô aprendendo a gostar. Seu Osvaldo sorriu. Eu também tive filhos que não gostavam de mim. Achavam que eu era peso. Joaquim parou. E o senhor perdoou eles? Ainda tô tentando. Os dois ficaram em silêncio. Depois, seu Osvaldo disse: mas trabalhar num lugar desse ajuda. Ver gente que precisa faz a gente lembrar que tem coisa maior que nosso umbigo. Joaquim assentiu devagar. E pela primeira vez, ouviu. Dona Irene chegou 1 semana depois. 82 anos, viúva, casa perdida na enchente. Fabiana a recebeu com carinho especial. A senhora vai gostar daqui, Dona Irene. Tem vista para o mar. Faz tanto tempo que não vejo o mar. Quando Irene viu o quarto, com janela de frente para o oceano, desabou. Eu achei que ia morrer sozinha num canto qualquer. Não aqui. Aqui a senhora tem família. À tardinha, Dona Irene sentou na varanda. Joaquim passava carregando madeira. Moço, pode me ajudar? Claro. O que a senhora precisa? Queria descer na areia, mas não consigo sozinha. Joaquim largou a madeira. Deu o braço para ela. Desceram devagar. Quando Dona Irene pisou na areia, sorriu. Meu marido me pediu em casamento nessa praia. Faz 60 anos. 60 anos é muito tempo. É, e passa rápido. A gente acha que tem tanto tempo, mas não tem. Joaquim olhou para o mar. Pensou na mãe, quase morta por causa dele. A senhora tem razão, o tempo passa e a gente desperdiça com bobagem. Dona Irene olhou para ele. Você é novo ainda. Dá tempo de consertar. Será? Dá. Eu tô aqui, não tô? 82 anos e ainda tô recomeçando. Seu Antônio chegou no 3º mês. 85 anos, ex-pescador, viúvo, sozinho. Marcelo o recebeu. Sentiram conexão imediata. O senhor pescava onde? Aqui mesmo. Costão, alto mar, tudo. Meu pai também era pescador. Era?
Morreu faz uns anos. Seu Antônio assentiu, entendendo a dor sem precisar de palavras. À noite, Marcelo cozinhou peixe especialmente para o velho. Como o senhor gosta? Com bastante limão e coentro. Marcelo caprichou. Quando serviu, seu Antônio comeu devagar, saboreando. Tá igualzinho minha falecida fazia. Aprendi com minha mãe. Sua mãe é uma santa. Marcelo sorriu. É, mesmo quando a gente não merece. Seu Antônio olhou fundo para ele. Filho, todo mundo erra. O que define a gente não é o erro, é o que faz depois. Marcelo sentiu aquelas palavras acertarem em cheio. Com o tempo, os idosos foram chegando, e com eles, histórias. Dona Cleusa, ex-professora, ensinava os voluntários a ter paciência. Seu Bento, carpinteiro aposentado, ensinava Joaquim a consertar as coisas direito. Dona Zilda, costureira, ensinava a Fabiana a remendar mais do que roupas, e cada um, sem saber, estava remendando aquela família quebrada. Um dia, 6 meses depois do início do abrigo, houve um incidente. Seu Osvaldo passou mal, pressão altíssima, risco de AVC. Fabiana estava de folga, Marcelo tinha ido ao mercado, só tinha Joaquim. Seu Osvaldo, o senhor está me ouvindo? O velho mal respondia. Joaquim não sabia o que fazer. Pegou o telefone e ligou para Fabiana. Seu Osvaldo está passando mal. Eu não sei o que fazer. Liga para o SAMU, agora. Mas e enquanto não chega? Deita ele de lado, afrouxamento roupa e fica com ele. Joaquim fez tudo. Deitou o velho com cuidado, afrouxou a camisa e ficou segurando a mão dele. Aguenta, seu Osvaldo, ajuda tá vindo. O velho apertou a mão de Joaquim, fraca, mas apertou. Você é um bom menino. Não sou não, mas estou tentando. Continua, tentando. O SAMU chegou. Levaram seu Osvaldo. Joaquim foi junto na ambulância. No hospital, ficou na sala de espera, andando de um lado para o outro. Quando Fabiana chegou, viu o irmão destruído. Ele vai ficar bem? Médico disse que sim, por pouco. Joaquim desabou numa cadeira. Eu achei que ele ia morrer, e eu ia ser culpado de novo. Fabiana sentou ao lado. Mas você salvou ele. Eu só liguei para o SAMU e ficou com ele. Segurou a mão dele. Isso importa. Joaquim olhou para a irmã. Pela primeira vez em meses, sem raiva entre eles. Fabiana, eu sinto muito. Por tudo. Ela respirou fundo. Eu sei. Não, você não sabe. Eu quase destruí tudo. De novo, por ganância idiota. Mas não destruiu. Ainda dá tempo de consertar. Dá? Dá. Se você realmente mudar. Joaquim assentiu. E naquele hospital, sentados lado a lado, os dois começaram a reconstruir algo que tinha sido quebrado. Seu Osvaldo se recuperou. Voltou para o abrigo uma semana depois. Quando viu Joaquim, sorriu. Você salvou minha vida, menino. Eu só fiz o que qualquer um faria. Não, você fez o que um filho faria. Joaquim sentiu algo quebrar dentro dele, no bom sentido. E a partir dali, realmente começou a mudar. Um dia, um idoso chegou. Seu Osvaldo, 78 anos, abandonado pelos filhos. Eles me deixaram num asilo vagabundo e sumiram, contou, os olhos molhados. Joaquim ouviu. E pela primeira vez, viu. Viu o que poderia ter feito com a própria mãe. Naquela noite foi até Maria. Mãe, eu entendi. Finalmente eu entendi. Maria apenas sorriu. Fabiana montou a enfermaria, conseguiu doações de hospitais, farmácias, clínicas e atendia os idosos com um carinho que não mostrava há anos. Dona Irene, 82 anos, viúva e sem família, chegou doente. Fabiana cuidou dela pessoalmente. Noites sem dormir, vigiando, medicando, conversando. E quando Dona Irene melhorou, disse: Você tem mão de anjo, menina. Sua mãe te ensinou bem. Fabiana sorriu com os olhos marejados. Tô tentando ser metade do que ela é. Marcelo assumiu a cozinha. Aprendeu receitas com a mãe, caprichou nos pratos. E todo dia,
Servia os idosos como se fossem reis. Seu Antônio, ex-pescador de 85 anos, elogiava: "Esse menino cozinha com amor. Comida com amor alimenta a alma." E Marcelo, pela primeira vez na vida, se sentiu útil. 6 meses depois, a casa José do Mar estava cheia. 10 idosos. Depois 15, depois 20. Voluntários apareceram. Doações chegaram. A notícia se espalhou. E Maria supervisionava tudo, mesmo cansada, mesmo fraca. Estava ali, porque aquilo era maior do que ela. Era o legado de José. Era a redenção dos filhos. Era a prova de que o mar pode tentar engolir, mas não vence quem tem propósito. 1 ano se passou. A Casa José do Mar virou referência. Um jornal local fez reportagem de capa. Casa José do Mar, onde o perdão se tornou lar. Um canal de TV veio filmar. Entrevistaram Maria, os filhos, os idosos. O repórter perguntou a Joaquim: "Como você se sente sendo responsável por esse projeto tão bonito?" Joaquim olhou direto para a câmera. "Eu não sou responsável. Minha mãe é. Eu quase destruí ela por ganância. Empurrei ela no mar. Tentei roubar dela. E ela me salvou, me deu uma segunda chance. Agora eu estou tentando fazer por merecer." A honestidade brutal comoveu milhares. O vídeo viralizou. Doações explodiram. Uma empresa de construção ofereceu reforma grátis. Uma rede de farmácias doou medicamentos. Voluntários apareceram de todo o estado, mas Maria recusou aparecer mais na TV. "Isso aqui não é sobre mim, é sobre eles", apontava para os idosos. O abrigo cresceu, de 10 idosos para 20, depois 30. Tiveram que expandir. Comprar o terreno ao lado, construir a ala nova. Joaquim gerenciava tudo: doações, obras, voluntários. Descobriu que era bom em organizar coisas. Só precisava ser para algo maior que ele mesmo. Um dia, um homem de terno apareceu no abrigo. "Sou advogado de uma família rica que quer fazer doação anônima. Quanto vocês precisam?" Joaquim calculou. "Uns 500 mil para terminar a ala nova." O homem tirou um cheque. "Aqui está 1 milhão. Façam bom uso." Joaquim ficou olhando aquele cheque. 1 milhão. 1 ano atrás teria embolsado. Hoje sabia exatamente onde usar. Passou 1 ano e meio. Os 3 filhos continuavam firmes, todo dia, sem reclamar. Maria observava tudo, cada vez mais cansada, mais orgulhosa. Numa tarde de sábado, reuniu os 3. "Vocês cumpriram 1 ano e meio, sem reclamar, sem fugir, sem roubar." Olhou para Joaquim. Ele baixou a cabeça, ainda envergonhado. "Então eu decidi. Vocês vão receber a herança antes do prazo." Os 3 se olharam surpresos. Maria colocou 3 envelopes na mesa. "Joaquim, você recebe o apartamento de 2 quartos em Balneário Camboriú, avaliado em 800 mil, quitado. É seu." Joaquim pegou o envelope com mãos trêmulas. "Fabiana, você recebe o apartamento de 3 quartos no centro de Florianópolis, avaliado em 1,2 milhão, quitado. É seu." Fabiana chorou. "Marcelo, você recebe o apartamento duplex em Balneário, avaliado em 1,5 milhão, quitado. É seu." Marcelo ficou sem palavras. Maria continuou. "Vocês podem vender, alugar, morar. É de vocês, sem condições." Os 3 olharam para os envelopes. Joaquim abriu o dele, olhou a escritura. Seu nome, tudo certo. Pensou em quanto aquilo valia, quanto poderia mudar sua vida. Depois olhou pela janela, viu seu Osvaldo na varanda rindo de alguma piada, Dona Irene regando as flores, seu Antônio ajudando na cozinha, e tomou uma decisão. Rasgou a escritura. "Não quero." Maria piscou. "O quê?" "Não quero o apartamento. Vende ele. Usa o dinheiro para expandir o abrigo." Joaquim. "Mãe, eu passei 1 ano tentando roubar essa herança. E agora que a senhora está dando, eu não quero. Porque eu finalmente entendi. Não é sobre o dinheiro. Nunca foi." Fabiana olhou para o próprio envelope. Pensou em tudo que poderia fazer com 1,2 milhão. Viajar,
comprar coisas, viver confortável. Depois pensou em Dona Irene, na felicidade no rosto dela quando vê o mar, no sorriso de Dona Cleusa quando ensina crochê para os voluntários, e rasgou também. Vende o meu também, mãe. O abrigo precisa mais do que eu. Marcelo sorriu, não hesitou, rasgou o dele. E o meu? A gente não precisa de herança, mãe. A gente precisa de propósito, e a gente já tem aqui. Maria olhou para os 3 filhos e pela primeira vez em anos viu, realmente viu, os meninos que ela criou, não os adultos gananciosos que tinham virado, mas os meninos de coração bom que sempre estiveram lá embaixo. Chorou. Chorou de alívio, chorou de orgulho, chorou de gratidão. José, você tá vendo? Sussurrou olhando para o céu. Deu certo. Depois de tudo, deu certo. Carlos, que escutava tudo da cozinha, também chorou. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu que Dona Maria podia finalmente descansar. Nos meses seguintes, venderam os 3 apartamentos. Com o dinheiro, construíram não uma, mas 2 alas novas. Mais 40 quartos. Uma capela linda com vista para o mar. Uma biblioteca, uma horta comunitária gigante, uma sala de fisioterapia equipada. A Casa José do Mar virou referência nacional. Jornais grandes fizeram matéria. Universidades mandaram pesquisadores estudar o modelo. Mas o mais importante não foi a fama. Foi o que acontecia dentro daquelas paredes todo dia. Seu Osvaldo, que chegou abandonado e deprimido, agora dava aulas de história para os voluntários jovens. Dona Irene, que não tinha família, agora era avó de 15 netos emprestados. Jovens voluntários que a visitavam. Seu Antônio voltou a pescar. Não por necessidade, mas por prazer, e ensinava as crianças do bairro. Dona Cleusa montou uma biblioteca com livros doados. Lia para os idosos que não enxergavam bem. Seu Bento construiu bancos de madeira para o jardim, cada um com o nome de um morador gravado, e Dona Zilda ensinava costura para as meninas da comunidade. Seu lema, costurar remenda mais do que roupa, remenda alma. Mas Maria estava cansando. Os 82 anos pesavam, o corpo pedia descanso, ela não reclamava, mas todos percebiam, os passos mais lentos, o cansaço no rosto, a respiração mais difícil. Uma tarde, chamou Carlos. Me leva para o mar, quero ver o horizonte. Carlos sabia o que aquilo significava, mas não discutiu, colocou a velha no barco. Foram devagar, mar calmo, sol dourado, silêncio perfeito. Maria olhou o horizonte por longos minutos. Só olhou, respirando o ar salgado, ouvindo as gaivotas. Depois disse, sem tirar os olhos do mar: Sabe, Carlos, a gente passa a vida juntando coisa, achando que é para deixar para os filhos. Mas o que vale mesmo é o que a gente deixa dentro deles. O resto o mar leva. Carlos segurou o leme, a voz embargada. A senhora deixou muito, Dona Maria. Muito mesmo. Será? Tem dia que eu penso, será que valeu a pena? Todo o sofrimento, todo o plano, todo o segredo. Valeu. Olha para os seus filhos agora. Olha para o abrigo. Olha para a vida que a senhora salvou. Não só a vida dos idosos, a vida dos seus filhos também. Maria sorriu cansada. Você tem razão. Eles estão salvos, finalmente. Então pode descansar. Ainda não. Ainda tem uma coisa que eu preciso fazer. O quê? Escrever para eles. Dizer o que eu nunca consegui dizer direito. Voltaram para a praia. Maria olhou a Casa José do Mar ao longe, as janelas cheias de gente, o som de risadas, o movimento de vida. Tá pronto, sussurrou. Meu trabalho tá pronto. Aquela foi a última vez que saiu de barco. Nas semanas seguintes, foi ficando mais quieta, dormia mais, comia menos, mas sempre com um sorriso quando alguém visitava. Os idosos faziam fila para sentar com ela. Cada um queria agradecer, cada um queria dizer o quanto ela tinha mudado suas vidas. Dona Maria me ensinou que nunca é tarde para recomeçar,
disse Dona Zilda, segurando a mão dela. Dona Maria me ensinou que perdão cura mais do que remédio, disse seu Osvaldo emocionado. Dona Maria me ensinou que família a gente escolhe, disse seu Antônio, com os olhos brilhando. E Maria ouvia tudo e sorria, porque sabia que tinha valido a pena. Uma noite pediu papel e caneta. Carlos trouxe. Vai dormir, Carlos. Eu preciso escrever sozinha. Ele hesitou, mas obedeceu. Maria passou a noite toda escrevendo, 4 cartas longas, detalhadas, dizendo tudo o que nunca tinha conseguido dizer pessoalmente. Quando o sol nasceu, ela colocou cada carta num envelope, escreveu os nomes e deixou na mesa. Depois se levantou com dificuldade. Foi até a poltrona perto da janela, a mesma poltrona onde costurava quando os filhos eram pequenos. Sentou, ajeitou o xale nos ombros, olhou o mar pela janela e sorriu. Um sorriso de paz, de missão cumprida. Fechou os olhos, respirou fundo e descansou. Fabiana chegou às 8 da manhã para dar a medicação. Viu a mãe na poltrona, olhando o mar, com um sorriso sereno no rosto. Bom dia, mãe. Silêncio. Mãe? Se aproximou. Tocou o ombro. Frio. Olhou o rosto. Tranquilo. Em paz. Descansado. Entendeu? O grito de não trouxe todo mundo correndo. Marcelo, Joaquim, Carlos, os idosos, voluntários. Todos se aglomeraram na porta. Vendo, sem acreditar. Maria tinha partido, dormindo, olhando o mar, da forma mais digna possível. Abraçou as pernas da mãe e chorou como nunca tinha chorado. Mãe, não agora. Eu ainda preciso te agradecer. Ainda preciso. Marcelo entrou, viu a cena e sentiu as pernas fraquejarem. Segurou na parede. Depois se aproximou e abraçou a mãe pela última vez. Obrigado, mãe, por não ter desistido da gente. Fabiana apenas chorava, segurando a mão fria da mãe, sem conseguir falar. Carlos fechou os olhos dela com delicadeza. Como quem fecha um livro depois de ler a última página de uma história bonita. Descansa, Dona Maria, você mereceu. Foi quando Marcelo viu os envelopes na mesa. Tem cartas. Cada um pegou a sua. Sentaram juntos na sala e abriram. Carta para Joaquim. Meu filho primogênito, você me deu os momentos mais difíceis da minha vida, mas também me deu a chance de aprender o que é perdão de verdade. Quando você me empurrou naquele barco, eu tive raiva. Quando você tentou roubar os imóveis, eu tive decepção, mas nunca deixei de te amar, porque amor de mãe não depende de merecimento, depende só de ser filho. Você aprendeu, finalmente aprendeu. E eu pude ver você se tornar o homem que eu sempre soube que poderia ser. Continua cuidando do abrigo. É sua herança de verdade. Não os apartamentos, mas o legado de amor e perdão. E quando você tiver momentos difíceis, lembra, você salvou o seu Osvaldo. Você construiu um lar para 30 pessoas. Você se tornou alguém que faz diferença. Isso vale mais que 10 milhões. Te amo, meu filho, para sempre. Mãe. Joaquim leu 3 vezes. Na terceira, não conseguiu mais enxergar as palavras por causa das lágrimas. Carta para Marcelo. Meu filho do meio, você sempre foi meu coração tranquilo, o que segurava a família quando tudo estava desmoronando. Seu pai via você e via ele mesmo, e eu via você e via esperança. Você nunca quis os apartamentos, nunca quis riqueza, só queria família unida. Você conseguiu. Foi você quem segurou o Joaquim quando ele quase desistiu. Foi você quem consolou a Fabiana quando ela chorava. Foi você quem manteve tudo funcionando. Continue cozinhando com amor. Continue cuidando. Continue sendo o coração da família. E saiba que seu pai está orgulhoso. Lá de cima ele está vendo e sorrindo. Te amo, meu filho. Para sempre. Mãe. Marcelo abraçou a carta contra o peito e chorou lembrando do pai e da mãe e de tudo que tinha passado.
Carta para Fabiana. Minha filha única, você foi meu porto seguro, desde pequena, desde sempre. Quando eu caí naquele mar, achando que ia morrer, sabe qual foi meu último pensamento? Minha Fabiana vai sofrer muito. Você me salvou mais vezes do que imagina. Não só no hospital, mas todo dia, com seu carinho, com sua presença, com seu amor. Continue curando, continue cuidando, continue salvando pessoas, porque o mundo precisa desesperadamente de gente como você. E quando você se sentir sozinha, lembra, você tem 2 irmãos que te amam e uma mãe que te olha lá de cima. Te amo, minha filha, para sempre. Mãe. Fabiana leu chorando do começo ao fim e, no final, segurou a carta contra o coração. Carta para Carlos. Meu filho que o destino me deu, você não nasceu da minha barriga, mas nasceu do meu coração. Quando você era aquele menino perdido, sem família, sem rumo, eu te acolhi. Mas a verdade é que você me acolheu também. Você foi meus olhos quando eu não enxergava, meus braços quando eu não tinha força, meu porto quando eu estava à deriva. Obrigada por ter me salvado do mar. Obrigada por ter salvado meus filhos de si mesmos. Obrigada por ter sido o filho que José e eu nunca tivemos. Agora você vai ser deles também. Cuida dos meus meninos. Eles ainda vão precisar de você. E não chore por mim. Eu vivi. Vivi muito. Vivi bem. E agora vou descansar ao lado do José. Te amo, meu filho. Para sempre. Maria. De Carlos leu 3 vezes. Na terceira, desabou. Chorou como nunca tinha chorado. Chorou pela mãe que nunca teve. Pela família que ganhou. Por tudo. Os 4 ficaram ali, abraçados, chorando juntos. Até que seu Osvaldo entrou devagar, apoiado no andador. Dona Maria partiu? Joaquim assentiu sem conseguir falar. O velho se aproximou. Colocou a mão no ombro dele. Então vamos fazer o que ela ia querer. Vamos celebrar a vida dela, não chorar a morte. E foi o que fizeram. O velório foi na própria casa, na varanda com vista para o mar que ela tanto amava, simples, cheio de gente, idosos, voluntários, vizinhos, pessoas que ela tinha ajudado ao longo da vida. Não tinha flores caras, tinha flores do jardim que Dona Irene cuidava. Não tinha música gravada, tinha Dona Cleusa cantando Ave Maria com a voz tremida, mas linda. Não tinha discursos preparados, tinha gente falando do coração. O padre disse apenas: Maria Lourdes não deixou fortuna em bancos, deixou fortuna em corações, e essa ninguém rouba. No final, Joaquim pediu para falar, subiu num pequeno degrau improvisado, olhou para todos, respirou fundo. Minha mãe me ensinou que perdão não é fraqueza, é a coragem mais difícil que existe. Eu quase matei ela. Por ganância, por ignorância, por ser um filho de merda. Pausou, limpou as lágrimas, mas ela me perdoou e me deu chance de consertar. E eu vou passar o resto da vida honrando isso, cuidando desse abrigo, cuidando dessas pessoas, sendo o homem que ela sempre quis que eu fosse. Todos aplaudiram, através das lágrimas. Enterraram Maria ao lado de José. No pequeno cemitério perto do mar. Na lápide, uma frase que os 3 filhos escolheram juntos. Aqui descansa quem ensinou que amor não se mede em metros quadrados, mas em corações transformados. Dias depois, Carlos arrumava as coisas de Maria quando achou mais uma carta. Escondida no fundo da pasta de couro. Era o testamento final, manuscrito. Com data de 2 dias antes dela morrer, chamou os 3 filhos, leram juntos. Meus filhos, se estão lendo isso, é porque parti, e tá tudo bem. Vivi bastante, amo bastante, e cumpri minha missão. Sobre os bens, os 3 apartamentos que vocês rasgaram as escrituras, vendi todos. O dinheiro, 2,8 milhões, foi depositado num fundo permanente que garante a operação da Casa José do Mar pelos próximos 50 anos. As 2 casas alugadas continuam gerando renda mensal de 8 mil para o abrigo.
O terreno comercial fica guardado. Se um dia, daqui 20, 30 anos, o abrigo precisar de reforma grande ou estiver em risco, podem vender. Vale hoje 4 milhões. Daqui 30 anos, vai valer muito mais. E deixo a casa principal oficialmente como patrimônio do abrigo. Ninguém pode vender, ninguém pode fechar, é da comunidade, para sempre. Joaquim, você vai dirigir o abrigo. Não porque eu estou mandando, mas porque você nasceu para isso e ainda não sabe. Fabiana, você vai coordenar toda a saúde e treinar novos voluntários. Ensine a eles o que eu te ensinei. Marcelo, você vai cuidar da parte operacional e continue cozinhando. Seu tempero tem amor, e amor alimenta mais do que comida. Carlos, você vai ser o guardião, o que mantém tudo funcionando quando os outros se perderem. E uma última coisa, vocês não precisam de herança em dinheiro. Vocês têm herança, o abrigo, os idosos, o legado, o amor. Isso vale mais que os 10 milhões que eu poderia ter deixado. Usem com sabedoria. Usem com amor. E vivam felizes. Por mim, por vocês, pelo José. Com amor eterno, mãe. Os 4 leram em silêncio. No final se olharam. E entenderam. Finalmente entenderam tudo. A verdadeira herança não eram os imóveis. Nunca foram. Era a lição, o legado, a transformação. Joaquim se tornou amigo de seu Osvaldo, o velho que tinha sido abandonado pelos próprios filhos. Seu Osvaldo, o Senhor perdoou eles. Perdoei, mas não esqueci. Perdão é para a paz da gente, não deles. O senhor tem saudade? Tenho, mas tenho mais saudade do que eles eram antes de virarem adultos gananciosos. Joaquim engoliu seco. Estava olhando no espelho. Fabiana se tornou confidente de Dona Irene, a velha senhora que não tinha mais ninguém. Filha, você já pediu perdão para sua mãe? Já, mas ainda sinto que não foi suficiente. Perdão não é algo que a gente pede uma vez. É algo que a gente vive todo dia. E você está vivendo. Marcelo se tornou irmão de seu Antônio, o ex-pescador solitário. Marcelo, posso te contar uma coisa? Pode. Eu também tive um filho. Morreu afogado tentando salvar o cachorro. Desde esse dia, eu culpei o mar. Mas aqui, nessa casa, eu fiz as pazes. Como? Entendi que o mar não matou meu filho. O amor matou, e amor que mata também é amor. Marcelo abraçou o velho e chorou. 2 anos se completaram. Maria chamou os 3 filhos na sala. Vocês cumpriram 2 anos, sem reclamar, sem fugir. Os 3 esperavam, apreensivos. Maria colocou 3 envelopes na mesa. Joaquim, você recebe o apartamento de 2 quartos em Balneário Camboriú, avaliado em 800 mil. Quitado. É seu. Joaquim pegou o envelope com mãos trêmulas. Fabiana, você recebe o apartamento de 3 quartos no centro de Florianópolis, avaliado em 1,2 milhão. Quitado. É seu. Fabiana chorou. Marcelo, você recebe o apartamento duplex em Balneário, avaliado em 1,5 milhão. Quitado. É seu. Marcelo ficou sem palavras. Maria continuou. Vocês podem vender, alugar, morar. É de vocês, sem condições. Os 3 olharam para os envelopes, depois para a mãe. E Joaquim fez algo que ninguém esperava. Rasgou o envelope. Não quero. Maria piscou. O quê? Não quero o apartamento. Vende ele. Usa o dinheiro para expandir o abrigo. Fabiana olhou para o irmão surpresa. Depois olhou para o próprio envelope e rasgou também. Vende o meu também. Marcelo sorriu e rasgou o dele. E o meu? Maria ficou paralisada. Vocês estão loucos. Não, mãe, disse Joaquim, a voz firme. A gente está aprendendo, finalmente. Mas são milhões. Vocês trabalharam 2 anos por isso. A gente trabalhou 2 anos para aprender e aprendeu. Fabiana completou. A gente não precisa de apartamento, mãe. A gente precisa de propósito. E a gente achou aqui. Marcelo assentiu. A senhora tinha razão.
Dinheiro não define ninguém. Maria olhou para os 3 filhos e, pela primeira vez em anos, viu os meninos que ela criou. Não os adultos gananciosos que eles tinham virado. Chorou. Chorou de alívio. Chorou de orgulho. José, você tá vendo? Sussurrou olhando para o céu. Deu certo. Finalmente deu certo. Carlos, que escutava tudo da cozinha, também chorou. Nos meses seguintes, venderam os 3 apartamentos. Com o dinheiro, construíram uma ala nova, mais 20 quartos, uma capela pequena, uma horta comunitária. A Casa José do Mar virou referência nacional. Mas Maria estava cansando. Os 82 anos pesavam. O corpo pedia descanso. Uma tarde pediu a Carlos: me leva para o mar, quero ver o horizonte. Carlos sabia o que aquilo significava, mas não discutiu. Colocou a velha no barco. Foram devagar. Mar calmo, sol dourado. Sabe, Carlos, disse Maria olhando o horizonte, a gente passa a vida juntando coisa, achando que é para deixar para os filhos, mas o que vale mesmo é o que a gente deixa dentro deles. Carlos segurou o leme, a voz embargada. A senhora deixou muito, Dona Maria. Será? Deixou coragem, deixou perdão, deixou amor. Maria sorriu cansada. Então posso descansar. Ainda não. Eles ainda precisam da senhora. Não, eles já aprenderam. Agora é com eles. Voltaram para a praia. Maria olhou a Casa José do Mar ao longe. As janelas cheias de gente, o som de risadas, a fumaça da cozinha. Tá pronto, sussurrou. Meu trabalho tá pronto. Aquela foi a última vez que saiu de barco. Nas semanas seguintes, foi ficando mais quieta. Dormia mais, comia menos. Mas sempre com um sorriso quando alguém visitava. Os idosos faziam fila para sentar com ela. Dona Maria me ensinou que nunca é tarde para recomeçar, disse Dona Zilda. Dona Maria me ensinou que perdão cura, disse seu Osvaldo. Dona Maria me ensinou que família a gente escolhe, disse seu Antônio. Uma manhã, Maria acordou mais cedo que o normal. Sentou na poltrona perto da janela. Olhou o mar, pegou um papel e caneta e escreveu 4 cartas, uma para cada filho e uma para Carlos. Quando terminou, dobrou com cuidado, colocou nos envelopes e esperou. Fabiana chegou às 8 para dar a medicação. Encontrou a mãe na poltrona, olhando o mar, com um sorriso sereno no rosto. Bom dia, mãe. Maria não respondeu. Fabiana se aproximou, tocou o ombro. Frio, olhou o rosto. Tranquilo, em paz, entendeu. O grito trouxe todo mundo correndo. Marcelo, Joaquim, Carlos, os idosos. Maria tinha partido, dormindo, olhando o mar, da forma que queria. Joaquim caiu de joelhos. Marcelo abraçou a mãe pela última vez. Fabiana apenas chorava, segurando a mão fria. Carlos fechou os olhos dela com delicadeza. Descansa, Dona Maria. Você mereceu. Foi quando viram os envelopes na mesa. Cada um pegou o seu. Abriram juntos. Carta para Joaquim. Meu filho, você me ensinou que as pessoas podem mudar, que ganância pode virar generosidade, que raiva pode virar amor. Obrigada por me dar essa lição. Continue cuidando do abrigo. É sua herança de verdade. Com amor, mãe. Carta para Marcelo. Meu filho do meio, você sempre foi meu coração. Continue sendo, continue cozinhando com amor, continue cuidando de quem precisa. Você é mais rico do que qualquer apartamento poderia te fazer. Com amor, mãe. Carta para Fabiana. Minha filha, você me salvou mais vezes do que imagina. Não só no hospital, mas todo dia com seu carinho. Continue salvando, continue curando. O mundo precisa de você. Com amor, mãe. E pensei, carta para Carlos. Meu filho que o destino me deu, obrigada por ter sido meu porto. Agora você vai ser deles também. Cuida dos meus meninos, eles ainda vão precisar. E obrigada por ter sido o filho que José e eu nunca tivemos. Com amor, Maria.
Os quatro choraram juntos, abraçados. O velório foi na própria casa, simples, cheio de gente. O padre disse: Maria Lourdes não deixou fortuna, deixou lição. Joaquim pediu para falar. Minha mãe me ensinou que perdão não é fraqueza. É a coragem mais difícil. Eu vou passar o resto da vida honrando isso. Enterraram Maria ao lado de José, no pequeno cemitério perto do mar. Na lápide, uma frase simples: aqui descansa quem ensinou que amor não se mede em metros quadrados. Dias depois, Carlos encontrou mais uma carta, escondida na pasta de couro. Era o testamento final. Dizia: vendo os 3 apartamentos restantes em Balneário, o dinheiro vai para um fundo permanente que garante a operação da Casa José do Mar para sempre. As 2 casas alugadas continuam gerando renda mensal para o abrigo. O terreno comercial fica guardado, mas se um dia precisarem vender para salvar o abrigo, podem. E deixo a casa principal oficialmente como patrimônio do abrigo. Ninguém pode vender, ninguém pode fechar. É da comunidade para sempre. E no final, PS, Joaquim, Marcelo, Fabiana, vocês não precisam de herança, vocês têm herança, o abrigo, os idosos, o amor, isso vale mais que 10 milhões. Usem com sabedoria, com amor, mãe. Carlos leu para todos e entenderam. A verdadeira herança não eram os imóveis, era a lição. Anos se passaram. A Casa José do Mar cresceu. Hoje tem 50 idosos. Virou modelo nacional. Joaquim largou a imobiliária. Virou diretor do abrigo. Criou uma ONG que replica o modelo em outras cidades. Fabiana coordena toda a rede de saúde. Treina voluntários. Desenvolveu protocolos de cuidado humanizado. Marcelo virou chefe. Dá aulas de culinária para jovens carentes. E todo dia cozinha para o abrigo. Os 3 nunca mais brigaram por dinheiro. Nunca mais mediram amor em valores. E toda semana, sem falta, se reúnem na mesma mesa onde a mãe costurava. Tomam café juntos e agradecem. Carlos, agora com cabelos brancos, continua cuidando de tudo. Todo amanhecer, vai à praia e diz: bom dia, Dona Maria, tô cuidando deles. E o mar responde com uma brisa suave. Na entrada da casa, 2 placas. Casa José do Mar, onde o perdão se tornou lar. E logo abaixo, aqui o mar devolveu uma mãe e a vida devolveu uma família. E a história de Maria Lourdes, a mulher que tinha 10 milhões, mas escolheu viver com 10 reais por dia para ensinar seus filhos, virou lenda. Não pela fortuna que escondeu, mas pela lição que deixou. E assim termina mais uma história de vida, de dor e de recomeço. Uma história que mostra que a verdadeira herança não se mede em imóveis ou dinheiro, mas no caráter que deixamos nas pessoas que amamos. Se você chegou até aqui e se emocionou com a história de Dona Maria, deixa seu like. Isso ajuda muito a continuar trazendo histórias reais que tocam o coração. Se inscreva no canal, porque vem muita história bonita, cheia de emoção e lição de vida igual a essa. E não esquece de compartilhar com quem você ama. Talvez alguém precise ouvir essa mensagem hoje. Agora clica na próxima história, que já está aparecendo aí na tela. Te espero lá com mais uma história emocionante que vai arrepiar até a alma.